Então, gente, como eu falei, eu vou gravar essa aula do sistema hematopoético, tá? O sangue, conforme eu falei para vocês, né, é a parte circulante do sistema cardiovascular, ou seja, a parte líquida, né, que ele vai transportar tanto os excretas das células, como gás carbono e oxigênio, tá? Assim como os nutrientes, né? Ele é considerado tecido conjuntivo, né? Por ter células separadas, né? A gente tem as hemácias, as plaquetas e os glóbulos brancos que a gente vai ver, né? E por ter também bastante coisa além dessas células, né? Bastante matriz extracelular que a gente vai ver que tá no plasma, né? O plasma sanguíneo, né? É a porção líquida amarelada do sangue. A gente vê ele quando a gente se machuca? Não, tá? A gente vê ele quando pega um pouco de sangue e deixa ele em um tubo, né? Onde vai se separar o plasma para cima e a parte vermelha, as hemácias, embaixo, porque ela é mais pesada e fica embaixo, né? E o plasma, né? Que no sangue fica misturado, também transporta substâncias pelo corpo. Quais substâncias do plasma sanguíneo? A água, os íons como sódio, potássio, cálcio, e moléculas orgânicas, os lipídios, que são as gorduras, as proteínas, a glicose, que é o açúcar, os aminoácidos, resíduos nitrogenados, que são os resíduos celulares, e proteínas como albuminas, globulinas, fibrinogênios, são proteínas importantes para o nosso organismo, né? Elementos traços, geralmente elementos minerais, e as vitaminas que o nosso corpo precisa, né? Assim como os gases, gás carbônico e oxigênio, claro, em menor concentração do que dentro das hemácias, que são as células vermelhas, né? Aqui a gente tem os elementos figurados do sangue, né? Os eritrócitos, né? Também conhecidos como células vermelhas ou hemácias, né? A gente vai falar delas. Os leucócitos são as células brancas maiores e as plaquetas, células menores, porém indispensáveis, né? No sistema sanguíneo, tá? Como que acontece a hematopoiese, né? Ela acontece lá dentro da medula óssea, né? Ela é originada de uma célula tronco, né? Todas as células do sangue se originam de uma única célula, tá? A célula tronco, que vai se diferenciar, né? Em todas as células do sangue, né? Quando a gente está na fase embrionária, ou seja, quando a gente está sendo gerado, ela ocorre no baço, no fígado e na medula óssea. Na infância, todos os nossos ossos do esqueleto produzem as células do sangue. Adulto, na fase adulta, são geralmente os ossos mais achatados, né, como os ossos pélvicos, né, da região pélvica, o externo, da região do tórax, as costelas, a clavícula, a escápula, os ossos cranianos e as extremidades, né, do fêmur e do úmero, porque eles são maiores e cabe mais quantidade de medula óssea. Aqui nesse slide a gente vê, né, que o hemocitoblasto, que é a célula tronco, vai originar todas as células do todos os elementos figurados do sangue, né? Ali os eritrócitos no final, os leucócitos e os trombócitos, que são as plaquetas, tá? Claro, vai se diferenciando, porém originados de uma única célula, tá? A medula óssea, a gente tem a parte vermelha, né? Que é onde tem o tecido conjuntivo, onde estão as células tronco, que vão se diferenciar nas células sanguíneas, né? E produz assim ativamente, ou seja, está sempre em produção, né? Das células do sangue. E ela tem a cor vermelha por conta do pigmento da hemoglobina que está dentro dos glóbulos vermelhos, as hemácias, né? Então ela é vermelha.
A amarela é uma parte já inativa, né? Ela já foi vermelha, já foi ativa, porém foi tomada por adipócitos, né? São células de gordura e já não produz mais ativamente. Isso acontece pela substituição da vermelha pela amarela com a idade, tá? Ou com algum problema de saúde que vai afetar a produção das células do sangue. Então, a gente vai falar um pouquinho dos eritrócitos, né? Os glóbulos vermelhos ou hemácias, tem essas 3 definições, né? São as células mais abundantes do sangue. Elas são de formatos discoidais, ou seja, redondas, bicôncavas, né? Elas têm depressão dos 2 lados. Para quê? Para elas carregarem hemoglobina. Elas não têm núcleo já para isso, né? A coloração vermelha vem da hemoglobina, é importante proteína, que é, na verdade, ela que vai se ligar tanto ao oxigênio quanto ao gás carbônico, né? E o seu ciclo de vida é no máximo 130 dias, tá? Deu 130 dias, ela morre sendo eliminada pelo fígado, tá? Destruídas pelo fígado e filtradas pelo rim. A função das hemácias, né, é levar a hemoglobina que se liga ao oxigênio e gás carbônico, fazendo o transporte entre as células e o pulmão, né? Quando a gente tem os distúrbios nas células vermelhas, geralmente a gente tem um quadro de anemia, né? A anemia, ela se caracteriza pela falta de células vermelhas que não tem a quantidade certa de hemoglobina e falta oxigênio para os tecidos, tá? Sintomas da anemia, geralmente a pessoa sempre fica cansada, tanto fisicamente quanto mentalmente, não tem vontade de nada. A pessoa fica deitada, né? Ela é caracterizada pela perda acelerada de células vermelhas do sangue, né? Seja por perda de sangue, hemorragias, ou anemias hemolíticas, né? Que as células vermelhas morrem antes do tempo em que serão produzidas. Pode ser de maneira hereditária, né? Defeitos mesmo nas hemácias, né? Seja na sua membrana, no seu tamanho, nos defeitos em enzimas, hemoglobina anormal, né? Hemoglobina não, seria hemácia anormal, ela não ser redondinha, ela ser caracterizada como uma foice, então ela não consegue carregar a hemoglobina e não consegue carregar o oxigênio. Ou adquiridas, né? Infecções como a malária, elas gostam de... O vírus da malária gosta de... O parasita da malária gosta de ficar dentro da hemácia, então pode destruí-las. A utilização de drogas, né? E reações autoimunes, em que o corpo acha que as hemácias são micro-organismos, vai lá e destrói, tá? As causas da anemia, né? Pode ser a síntese defeituosa de células vermelhas, pode ser pequenas, ou elas podem ser muito grandes e não conseguir carregar certo a hemoglobina, né? A anemia aplásica, ela é estimulada por drogas ou radiação, né? Induzindo a debilidade das hemácias. As hemácias são produzidas, só que elas não conseguem carregar a hemoglobina. E dieta inadequada de nutrientes essenciais. O ferro, né, que é diretamente ligado à produção de hemoglobina. Deficiência em ácido fólico e vitamina B é para síntese de DNA para a formação das hemácias, tá? Então tem que ver qual deficiência que a pessoa tem. Identificou a anemia, né, o número baixo de hemoglobina,
Então, tem que ver, fazer os exames de ferro, de quantificar o ácido fólico, a vitamina B12, ver qual deficiência nutricional para fazer a reposição, né? E a produção inadequada da eritropoetina, que é o hormônio que induz a produção, que vai regular a produção de hemácias, né? Então, se ele tá pouco, produz pouco. Se ele tá no seu normal, produz normalmente. Se ele está aumentado, aumenta a produção. Aqui, na primeira foto, a gente tem anemia falciforme, né? As hemácias normais são redondinhas, a falciforme são as hemácias tipo uma foice, ó, tá? Então, que ela não consegue carregar a hemoglobina. E quando ela se junta em um vaso, como ela não é redondinha, ela não flui, ela pode se juntar e formar grumos, né, e coágulos, que pode levar a hemorragias, né, porque pode estourar ali a veia ou a artéria. Esferocitose hereditária são as hemácias com membranas defeituosas, né, que podem se romper e matar a hemácia antes do tempo, antes que o nosso organismo consiga produzir em número adequado, né. Aí a gente vai falar um pouquinho dos leucócitos, dos glóbulos brancos, os nossas células de defesa, né. Elas são esféricas, achatadas, nucleadas e quase incolores, por isso que a gente fala glóbulos brancos. São muito maiores que os eritrócitos, ou seja, que as hemácias. Eles se movimentam por meio de pseudópodos, né? Eles se projetam para frente e se arrastam. Projetam para frente e se arrastam, tá? Então, eles conseguem chegar em lugares rápidos, né? Fazendo por esse movimento e galgando vasos de maior calibre, né? Circulam sempre pelo sangue também, né? E a maioria delas são fagocíticas, ou seja, traz o micro-organismo para dentro delas e matam, né? Mata como? Toxinas que elas fazem lá dentro, né? Enzimas para matar a bactéria ou o micro-organismo, né? E a função é proteger o corpo contra agentes invasores, qualquer um, tá? Parasitas, bactérias, vírus, fungos ou substâncias que a gente acha estranho, tá? Eles são classificados de acordo com a sua morfologia, né? E características funcionais. Temos os fagócitos, né? Que eles vão comer partículas estranhas. São os neutrófilos, os monócitos e os macrófagos. Geralmente são os maiores, tá? O imunócitos, responsável pela resposta imune específica, a nossa resposta de memória, que são os linfócitos. E os granulócitos, né? Que contém as granulações tóxicas, né? Para matar, que são os basófilos, eosinófilos e os neutrófilos, né? Aqui a gente tem o desenho, né? Neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito e monócito, tá? Os neutrófilos, conhecidos como células kamikazes, porque eles vão que nem louco até o micro-organismo, né? Eles sabem que às vezes pode morrer, então representa de 45% a 75% dos leucócitos no sangue, né? Eles querem ir lá e já tentar resolver, né? Chegar, botar o micro-organismo para dentro e matar, né? Eles são atraídos, né? Pelas substâncias lançadas. Quando o micro-organismo entra, seja vírus ou bactérias, eles vão produzir substâncias diferentes no organismo. Então, eles vão lá ver que tá alguma coisa. Eles detectam alguma coisa diferente, então vão lá tentar matar essa coisa diferente. Geralmente eles resolvem a maior parte das infecções, né? Como eu falei para vocês, quando a gente tem uma febre única, né? E pouco sintoma, é porque a infecção, seja por bactéria ou vírus,
foi controlada pelo nosso sistema imunológico, né? Aqui a gente tem, ó, um neutrófilo tentando engolir o quanto consegue da colônia de bactéria para matar, né? Porque a bactéria se multiplica muito rápido, né? Aí temos o eosinófilos pouco concentrado, até 4% no sangue, né? Geralmente eles estão ligados a combate a vermes e parasitas e alergias, né? E ele tem pouca capacidade fagocitária, ou seja, de trazer o organismo para dentro e matar, né? Por isso que ele é tão pouco produzido, tá? Porém, quando ele está aumentado, significa que a gente tem algum parasita ou verme no nosso organismo. Aí temos os basófilos, que é menos ainda de concentração, né? De 0,5% a 1%, né? Estão ligados a substâncias de, geralmente, alergias, né? E é bem pouco detectado. Os monócitos são os precursores dos macrófagos, tá? Eles têm muita função de fagocitar, ou seja, de trazer a bactéria ou micro-organismo para dentro e matar, né? Eles estão de 2 a 8% de concentração e conseguem, assim, chegar muito rápido em diferentes tecidos, né? Seja pulmão, intestino, lesões de pele, né? Para crescer, se tornar um macrófago, né? Para tentar matar os micro-organismos, né? Porque o macrófago tem alta capacidade fagocitória, então ele consegue trazer muito micro-organismo para dentro e matar antes de morrer, tá? Representam a primeira linha de defesa, já que eles já em qualquer lugar do nosso corpo eles estão, né? Não precisa já ser produzido. E dependente do tecido, recebe alguns nomes específicos, tá? Vocês não precisam saber. Só tem que saber que o macrófago está em vários tecidos e ele vai combater como um louco para a gente não ficar doente. Aí a gente tem os linfócitos, né? Que eles estão até 30%, representam até 30% dos leucócitos no sangue, né? E são responsáveis pela resposta imune adquirida, né? A gente tem os linfócitos T, né? Que vão se ligar às células-alvo para fagocitá-las, né? Por exemplo, eu tive catapora, fiz a imunidade. Eu tenho os linfócitos B, que são as células de memória, que vão secretar os linfócitos T. Então, eu já tive catapora, eu já tenho ali a memória do linfócito T, que tem que ir lá e matar ela, tá? Então, eu já produzo certo, tá? Então, esse é o princípio da vacina, né? A gente toma vacina, engana o nosso organismo, né? Para que ele pensa que é o vírus ou a bactéria de certa doença e já fica na memória dos linfócitos B. Quando a gente tem contato realmente com o vírus ou bactéria, né? Ele já produz certinho os linfócitos T, que já vai lá matar, não deixar nem a gente ter sintoma da doença, tá? Então, o linfócito T, ele também é a célula que o HIV gosta, tá? Então, tipo, mesmo que o linfócito B mande os linfócitos T para matar o HIV vai conseguir entrar no linfócito T, se multiplicar e estourar ele quando ele for cair na corrente sanguínea, matando, né? E diminuindo a nossa capacidade imunológica, né? A nossa capacidade de eliminar vírus. Aí a gente vai para a resposta inflamatória, né? Que é causada por várias reações do sistema imunológico, né? Tudo começa com a liberação de histamina, né? A histamina é liberada quando é em contato com algum micro-organismo que a gente não reconhece, né? Então, ali já promove a vasodilatação, né? Já tem
os vasos e as artérias se dilatam, né? Como que ele se dilata? Aumentando tá assim, ela dilata assim, o que já causa inchaço, né? Porém, aumenta a permeabilidade capilar, deixa os macrófagos chegarem mais rápido, tá? Assim como os linfócitos, todos eles mais rápido, né? Também propicia um aumento do fluxo sanguíneo no local. Por quê? Precisa aumentar o fluxo para os glóbulos brancos chegar, né? E combater. Então, aumentando o fluxo sanguíneo, fica vermelho, né? Também vai aumentar a temperatura no local para evitar a entrada de micro-organismos sensíveis ao calor, assim como os que já entraram, tentar matar. Então, e a permeabilidade, né? Ou seja, a vasodilatação causa o inchaço. Então, a gente tem calor, rubor e dor, porque o inchaço dói, tá? Os 3 sinais de resposta inflamatória, que a gente fala sinais flogísticos, tá? Pelo menos na pele que a gente tem uma resposta inflamatória, né? Aí, em seguida, a gente tem a primeira linha dos... primeira, segunda e terceira linha, né? Dos glóbulos brancos que vão sendo produzidos, né? Para tentar não deixar para que o micro-organismo entre, né? E por que, geralmente, quando a gente fica doente, né? Ou às vezes a gente tem febre, né? Porque quando a gente tem uma entrada de um micro-organismo, né? Que não conhece, os linfócitos T, né? Vai demorar um pouquinho para ser produzido, porque a gente não tem memória ainda desse micro-organismo, né? Os que chegam primeiro são os macrófagos, que vão liberar pirógenos, né? Os pirógenos, eles vão cair na corrente sanguínea. Caindo na corrente sanguínea, eles vão circular por todo o corpo, chegando ao cérebro. Chegando ao cérebro, o cérebro, tem pirógeno, então infecção, tá? Vamos combater. O cérebro faz a contração dos músculos, né? Para que a contração dos músculos? Para a gente ter vasoconstrição, tá? Assim, as artérias e as veias, elas diminuem de tamanho, tá? Com essa vasoconstrição, né? A gente diminui a perda de calor para a pele, tá? Por quê? A gente quer manter o calor dentro do corpo, tá? Então, o calor ficando dentro do corpo, né? A gente tem a febre, que é aumento da temperatura acima de 37,8, tá? Antes disso, estado febril, tá? Então, a gente pode ter tremor, né? Por conta dessa produção de calor, né? E a febre é normal até uns 40 graus, tá? Porque acima disso ela se torna um pouco perigosa. Até 40 graus a gente aguenta, mas mais que isso pode causar danos, né? Na produção de enzimas, proteínas, que pode causar convulsões, tá? Então, a gente sempre deixa um pouco a febre para tentar o organismo matar o micro-organismo que está tentando invadir. Só que também a gente não pode deixar aumentar muito a temperatura, senão pode causar convulsões, principalmente em crianças, tá? Então, a febre significa que o nosso corpo está combatendo algum micro-organismo. Um episódio de febre sem quase sintomas, né? Porque o nosso organismo já venceu, assim, o vírus ou a bactéria, o micro-organismo que entrou, tá? Agora, sim, se alguns dias dá aquela febre que dá e passa, é ele também tentando combater, geralmente, um vírus, tá? E, geralmente, ele consegue manter, consegue
eliminar, tá? Quando a febre é muito perto uma da outra, antes de passar o efeito do medicamento, né? Por exemplo, medicamento 6 em 6 horas e a febre volta de 4 em 4 horas. Geralmente ele tá combatendo uma bactéria, né? Então, nesse caso, precisa-se da ajuda de antibióticos, geralmente, tá? Então, essa febre curta precisa ajudar o organismo a matar o micro-organismo, tá? E o que é pus, né? Que a gente vê que às vezes junta no pulmão, na cavidade abdominal, em feridas, né? Sai do ouvido quando a gente tá com uma infecção, né? O pus é porque, assim, quando tem uma entrada de micro-organismos, vai muito leucócitos lá, né? Para tentar matar. Então, os macrófagos e todos os outros, todas as outras células brancas, né? Vai fagocitando, ou seja, trazendo para dentro, eliminando. Aí elas, assim, matam o vírus ou a bactéria, mas acabam morrendo também. Então, o que é o pus, né? É aquele resto, né? Geralmente é um líquido viscoso, branco amarelado, né? Causado pela morte desses bactérias, vírus, macrófagos, os leucócitos ali, tá? Então, são fragmentos, né, dessa luta. São os corpos, ok?